Tudo é possível, somente crer, somente crer. Poderoso e eterno Pai Celestial, nós te louvamos nesta noite, mais uma vez, Senhor, por estar aqui nesta hora tão maravilhosa, aonde podemos te adorar, te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, porque somente o Senhor é digno dessas coisas. Tira todo o homem de cena, toda exaltação humana, Senhor, porque nós nada somos, somente o Senhor é tudo nesta noite. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus, uma boa noite com Jesus a todos os irmãos. Nós estamos felizes, mais uma vez, por estarmos aqui. Eu sempre me sinto indigno de estar aqui. Eu não sei se é um sentimento certo, mas eu, quando venho a este local, eu sinto um temor. Eu me sinto indigno realmente de estar aqui. Mas eu não posso fugir da batalha, né, irmã Dominga? Eu tenho que... E o homem é indigno mesmo, mas ele é digno. Amém? Eu peço a Deus que Ele nunca tire de mim este sentimento. O dia que eu me achar digno de alguma coisa, eu estou perdendo a graça. Mas eu não venho aqui nessa noite confiando em mim. Eu nada tenho em minhas mãos, mas eu confio no Senhor, que é a força da nossa vida. Nós vamos ler aí, primeira carta do apóstolo João. Nós vamos continuar naquele assunto sobre a semente da serpente. Já tem uns 2, 3 cultos que não deu para nós continuarmos. No culto passado eu não estava muito bem da garganta e não senti, a inspiração era outra, mas agora nós vamos continuar nesse estudo. Primeira carta do apóstolo João, lá perto do Apocalipse, capítulo 3, no verso 12. Tá vendo, irmãos? A irmã Silmara já está aí, tá? O povo já está aprendendo, é isso aí, irmãos. A gente ganhar o tempo. Vamos ler. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram má, e a de seu irmão justas. Senhor, só Tu pode nos trazer o entendimento. Só o Senhor pode revelar
para essas pessoas que estão na internet, que nos ouvem, Senhor. Abra a tua palavra, abra a mente dessas pessoas que estão assistindo, para que elas possam compreender a verdade, Senhor. Pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O hino é Jesus crucificado. A irmã Silmara Piva louvando ao Senhor nesta hora. Jesus padeceu, carregando a cruz, e muito sofreu para nos dar sua luz. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. Jesus lá na cruz se sacrificou, e as minhas doenças sobre si tomou. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. Eu canto alegre, Jesus me salvou. Pra um lar feliz, marchando eu vou. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. No alto da cruz, Jesus expirou, e os meus pecados Ele perdoou. Meus parabéns, irmã. Muito bom. Agora eu queria fazer uma nota introdutória, podemos dizer. A gente tem nosso canal na internet e as pessoas assistem as nossas mensagens. Tem uns 10 países que nós vimos esses dias, né, irmã Sara? Cadê a irmã Sara? Uns 10, né? Mais ou menos. Japão, França, até lá no Oriente Médio, lá tem país que assiste aqui esses cultos. Estados Unidos, entre outros.
Há uns 10 países. Uma hora eu vou mostrar para vocês. Mais de 5.000 pessoas nisso aí. É uma responsabilidade grande, né, da gente trazer ensinamento para todo esse povo. Até os irmãos lá do Pará, esses dias, meu primo Irineu me ligou de madrugada e nós tivemos um culto de madrugada por telefone. Eu preguei para ele, nós oramos, nós cantamos, ele foi dormir abençoado. E assiste os nossos cultos também. Lá em Peixoto, os irmãos, o irmão Genesi, também assiste todas as mensagens, ele me fala. Agora, um estudo desse, que a gente vem trazendo, tem pessoas, eu queria fazer essa ressalva, isso não aconteceu conosco ainda, mas eu já vi acontecer até mesmo com o pastor Joaquim, com o irmão Brana. As pessoas pegam uma mensagem dessa, que nem o pastor Joaquim conta que ele pregou num encontro que todo pastor precisava casar de novo. Ele pregou na mensagem de casamento compartilhado, falou sobre isso. Mas ele estava falando de que o homem, o marido e a mulher, eles precisavam casar novamente. Os dois. Fazer uma renovação de votos. O irmão Brana fazia isso. Renovar os votos. Então ele estava dizendo na palestra que todo pastor precisava casar de novo, mas ele estava falando, aí ele falou depois que era com a sua própria esposa. Mas aí a pessoa pega aquele ponto no vídeo lá, né? Todo pastor deveria casar de novo e ele corta aquilo. Aí ele sai divulgando aquilo para as pessoas. Tá vendo o pastor Joaquim dizendo que o pastor tem que casar de novo? E aí eles usam aquilo como meio de defamar. Então, numa mensagem dessa que a gente prega, se você não entende, assista tudo. Jesus disse: examinai tudo, não é verdade? E retens o bem. Agora, às vezes a pessoa pega um ponto isolado, até mesmo da mensagem, até mesmo da Bíblia. Se você isolar um ponto da Bíblia ou da mensagem, você vai cair numa discrepância, qualquer um. Precisa ter contexto, precisa saber aquilo. Mas o porquê da gente estar ensinando sobre Gênesis? Já tem várias mensagens que nós estamos pregando sobre Gênesis. Porque a palavra Gênesis quer dizer início, começo, princípio. Então, irmãos, há algo muito grande em Gênesis, que se a pessoa conseguir entender o livro de Gênesis, então a mente dela abre para entender toda a Bíblia. Porque é em Gênesis aonde começa a operação de Deus e a operação de Satanás. Então ali foi o começo de tudo. Foi o começo da operação de Deus e o começo da operação de Satanás. Então, se você entender este começo da operação da semente da serpente, então você conseguirá distinguir ela hoje. Estão entendendo? Porque hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a terra. Não está escrito na testa de ninguém: eu sou de Deus e eu sou do diabo, não é verdade? Não está escrito. Mas como identificar? Jesus disse em São Mateus capítulo 7: pelos frutos conhecereis as árvores. Pelas ações. Então você
pelas ações, pelas atitudes de uma pessoa, você pode identificar de qual árvore ela saiu lá do Éden. Se foi da árvore da vida ou se foi da árvore do conhecimento. Então é isso. Agora, trazendo para o assunto, nós temos 3 árvores genealógicas registradas na Bíblia, que são as 3 árvores que contêm a genealogia de Adão. Irmão Paulo, cadê o nosso... Você pode ajudar no computador aí na tela ali, se você quiser acompanhar. Então, nós temos genealogia, é a descendência de uma pessoa. Por exemplo, eu sou da árvore genealógica do pastor Milton, né, pastor? Aí está descrito, o pastor Milton gerou o irmão Gideone, gerou o irmão Wesley, gerou o irmão William, gerou o irmão Marcos, gerou a irmã Lívia, gerou a irmã Adna, a irmã Sara. Aí tem a minha de cada um, e o irmão William gerou. Então, a árvore genealógica é a descendência de uma pessoa. Estão compreendendo? Então, quando se fala genealogia na Bíblia, está falando disso. Então, nós temos 3 relatos nas Escrituras. O primeiro está em Gênesis capítulo 1, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. E este é o livro das gerações de Adão. Então aqui vai mostrar quem foram os filhos de Adão. Estão entendendo? No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, o entendimento que tem-se até hoje que era Caim. A religião entende que o primeiro filho de Adão foi Caim e Abel, né, pastor? Mas aqui está: e pôs-lhe o nome Sete. Estão entendendo? Então, o primeiro filho de Adão depois de Abel, porque Caim não era filho de Adão. Por que Sete não está aqui? Porque Sete não está na árvore, Abel não está na árvore genealógica de Adão. Abel morreu, Abel não gerou. Ali estaria, e Adão gerou Abel, acabou. Então a genealogia de Adão foi Adão, Sete, e depois Enos, e vem vindo Enoque, depois Noé, Lameque, Noé, e aí vem aquela geração. Agora, depois que nasceu Sete, foi que o nome do Senhor passou a ser invocado. Porque ali, se você ler o começo de Gênesis, mais propriamente no capítulo 4, e ali você vai ver que a descendência de Caim, eles foram os construtores, os mineradores, os músicos, os edificadores de cidade. Então eles não invocavam a Deus. Por quê? Porque eles não eram de Deus. Agora, quando nasceu Sete, o primeiro filho de Adão depois de Abel, então começaram-se a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor começou a ser invocado na terra. E a segunda genealogia está no livro de Crônicas, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Adão, vai dizer a genealogia de Adão: Adão, Sete, Enos, Caianã, Malalel, Jered, Enoque, Metusalém,
Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Então esta é a segunda árvore genealógica de Adão que é registrada na Bíblia. A terceira, ela puxa desde Jesus, mas eu estou colocando aqui já no final, que está em Lucas capítulo 3, do verso 36 ao verso 38. Essa daqui ela puxa regressivamente, que ela puxou de Jesus. Então eu estou trazendo de trás para frente a Bíblia aqui. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfajade, e Arfajade de Sem, que aqui terminou em Sem, Cão e Jafé, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Malaléu, e Malaléu de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém? Esta puxa desde Jesus Cristo, ela vem até aqui a origem. E nessas três genealogias não aparece Caim. A Bíblia coloca a genealogia de Caim separadamente. Ela tem lá, você pode ler que vai ter. Primeiro lá eles têm Enoque, acho que foi o primeiro filho de Caim. Até mesmo os religiosos pensam que é o Enoque profeta. Não, não foi o Enoque profeta, é outro. Vou tirar isso aí. Então, irmãos, nessas três árvores genealógicas de Adão, nós contamos até Noé, depois até Sete, e ela vai até Jesus. Não existe um registro na Bíblia apontando como Caim sendo filho de Adão. Ora, se Caim não era filho de Adão, ele era filho de quem então? A Bíblia responde. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Eu vou ler todas as escrituras que tem sobre isso. Tem a mensagem também, para nós ficar bem entendido. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, vírgula, e os filhos do diabo. Então aqui está dizendo que Deus tem filhos e o diabo tem filhos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha aí os frutos novamente, pratica. Estão lendo aí? Estão entendendo? Ó? Qualquer que não pratica. O que é prática? É ações. Não é verdade? A justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se a pessoa não é de Deus, é de quem? É do diabo. Vocês estão entendendo? Agora veja outro ponto aqui em Lucas capítulo 3, irmãos. Que ali estava João à beira do Jordão, introduzindo a vinda do Messias. Então João estava pregando ali na beira do Jordão, e ali os fariseus estavam ali, rodeando a João, e ali era a mesma semente de Caim, querendo matar o Abel novamente. Era a mesma semente de homicídio,
da semente da serpente, querendo matar a semente de Deus. Por isso João disse assim, ó, Lucas 3, verso 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele. Saía, né? Não queria ser batizada. Raça de víboras. Está escrito na Bíblia de vocês assim? Agora, o que é raça? É descendência. É isso. Raça é descendência. Se você procurar no dicionário, você vai ver que raça. E víboras é o quê? É serpente. Não é? Cobra. Então aqui João estava dizendo, descendência da serpente. É revelação isso. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aí depois ele vai dizendo, o machado está posto à raiz. Eu não coloquei isso aqui. Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9. Até 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Você vai entender que o dragão é a mesma pessoa. Satanás, o dragão, a besta, a serpente, diabo, Satanás, é a mesma pessoa. Batalhava o dragão contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Vírgula. Por que antiga serpente? Vocês entenderam no outro estudo que a serpente era um ser ereto, que andava, falava. Ela estava na cadeia alimentar entre o homem e o macaco. Então essa antiga serpente, ela foi mudada. A sentença dela foi que ela virou ser rastejante. Então quando ela recebeu a sentença, a partir dali Deus disse, pó comerás todos os dias da tua vida, e sobre o ventre de toda a besta andará. Então, sobre o ventre de todos os animais. Então a partir dali ela se tornara ser rastejante. Por isso que João está dizendo aqui, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Agora fazendo um parênteses, como que Satanás enganou Eva lá no passado? Foi pregando a palavra para Eva de uma maneira pervertida. E esta mesma semente, ela está pervertendo a palavra hoje para as pessoas. Colocando-se, às vezes ela se coloca até mais do que a palavra. É isso aí. Agora vamos para Mateus, capítulo 12. Jesus também chama eles de descendência da serpente. Versos 33 e 34, Mateus 12. Eu estou pregando na risca da Bíblia, porque estas mensagens, muita gente denominacional assiste, eles, quando eles assistem, eles vão comparando lá na Bíblia também. Aí depois nós vamos mostrar na mensagem. Talvez hoje não dê para mostrar. Que está assim. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, o seu fruto mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus disse aqui, raça de víboras. Estão vendo aí? Volto a dizer, raça é descendência e víbora é serpente. Então ali estava a descendência da serpente, os filhos do diabo que vieram de Caim, querendo mais uma vez matar a semente de Deus.
Isso é tão tremendo, irmãos, que Eva é um tipo da igreja. Vocês vão ver agora isso. Eva simboliza a igreja. E a semente de Deus e a semente de Satanás saíram da mesma igreja. Caim e Abel nasceram da mesma mãe. Eva quer dizer mãe de todos os viventes. Então todo vivente, homem, ser humano que tem na terra, nasceu de Eva. O nome dela quer dizer mãe de todos os viventes, mas Adão não quer dizer pai de todos os viventes, homem, porque Adão não foi pai de todos os viventes. Então estas duas sementes, elas sempre estiveram juntas, lado a lado. Sempre quando Deus se manifesta num lugar, a semente da serpente também se manifesta no mesmo lugar. Se você transcorrer pela arca, você vai ver ali, né, cão se manifestando, a semente ali se manifestando em cão, mostrando a nudez do pai dentro da mesma igreja. Se você transcorrer na igreja de Moisés, você vai ver um Coré, um Abirã e um Datã. Se você transcorrer na família de Davi, você verá os próprios filhos de Davi. E se você chegar na igreja de Jesus, você encontrará um Judas na mesma igreja de Jesus. E quem era Judas, pastor? Judas era o diabo. Judas era a semente da serpente. Então essas duas sementes, elas sempre operaram no mesmo local, na mesma era. Irmãos, nós estamos chegando a um grau maior de entendimento, a um amadurecimento, como o pastor Milton falou hoje na escola, ao entendimento, porque você terá que ter um grau de revelação a tal ponto que a semente da serpente, ela vai se manifestar para você de uma maneira tão semelhante à verdade, que a Bíblia diz em Mateus 24, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ora, o que se possível enganaria até os escolhidos é aquilo que é semelhante. O problema hoje na mensagem, irmãos, eu vou aprofundar mais um pouquinho. O problema nosso hoje não está lá fora, não está no mundo religioso. O nosso problema hoje está dentro da mensagem. A semente da serpente, ela não está operando somente lá no mundo religioso, não, ela está operando dentro da mensagem, ela está pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem. Por isso que nós estamos trazendo a igreja a um amadurecimento. Porque se vocês não tiverem esse entendimento, pastor Milton, qualquer um que chegar pregando a mensagem para eles é de Deus, não é verdade? E não é. Muito embora nós estamos no local, graças a Deus, que é um local distante, né? Nós estamos isolados e nós não temos esses problemas aqui. Ainda não temos. Mas nós estamos preparando vocês para tal. E quando a serpente se manifestar, quando o diabo se manifestar para vocês, ele não será um bicho feio, não. Não. Ele será tão semelhante que enganará o próprio eleito, se possível. Preste atenção nisso, é um parênteses. Agora, João capítulo 8, volta lá para o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos de ter visão aguçada de águia.
Se você não tiver visão de águia e revelação, você não conseguirá distinguir o certo e o verdadeiro. Você vai no mercado aí, hoje eles não conseguem distinguir uma nota de R$50 da falsa da verdadeira, não é? Hoje, pastor Milton, eles têm aparelhos, o crime hoje, eles têm aparelhos de fabricação de notas falsas que é tão semelhante à verdadeira que ao palpar a pessoa não percebe mais, ao olhar não se percebe mais. Então eles têm uma caneta, vocês já viram, né? Eles têm uma caneta lá que dá um... E você tem uma caneta de Deus. Aleluia. Você tem uma caneta, você tem o Espírito Santo. Você é ensinado, você tem revelação. O eleito não é enganado. Não tem quem engane o eleito. Não existe. Glória a Deus. Só usar a caneta. Passa a caneta lá. Passa a caneta em nós, em todos. É isso aí. Jesus está dizendo que o diabo era pai dos fariseus. 39, João 8. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Olha aí, ali estava Jesus, ali estava Abel, a semente de Adão ali, e ali estava a semente da serpente. E a semente da serpente era tão religiosa que eles disseram: nosso pai é Abraão. Eles dizendo para Jesus. Eles vão dizer: nós cremos na mensagem, pastor meu. Nós somos comuns, nós cremos no mesmo profeta. O profeta é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas o altar é diferente. O Deus que Caim e Abel estavam adorando era o mesmo, né? Nós falamos em adoração, mas o altar era diferente. O Deus que está nas denominações é Deus. Eles estão adorando a Deus. Jesus disse: em vão me adorais. Eles estão adorando a Deus, mas de uma forma errada. Mas eles estão adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Mas o altar é diferente. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que também era semente de Abraão. Homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aqui Jesus vai dizer para ele: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Eles dizendo, os fariseus: temos um pai que é Deus. Veja os fariseus dizendo para Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que eles não entendiam a linguagem de Jesus? Por que Caim não entendeu que o pecado veio por carne?
Caim entendeu que o pecado veio por fruta. Caim achou, a revelação de Caim era que o pecado foi por uma maçã, pastor Milton, ou uma uva. Sabia disso? Por isso que Caim foi oferecer frutos, porque ele achou que Deus receberia aquele substituto. Mas Abel tinha a revelação correta de que não foi por fruto, foi por carne. O pecado foi na carne, então somente a carne seria o substituto, a morte da carne. Jesus dizendo, 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Quem que era o pai deles aí? Vós tende por pai ao diabo. Veja, irmãos, eles dizendo que seu pai era Abraão e que eles eram filhos de Deus. Isso é o que eles estavam dizendo. Mas Jesus estava dizendo, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi que matou no princípio? Foi Caim. Então Jesus estava dizendo que Caim era o diabo. Caim era a manifestação do diabo em carne. Adão era a manifestação de Deus em carne, do zoe de Deus. Ali estava os dois espíritos, porque Deus e o diabo, ambos são seres espirituais. Então ali, Caim e Adão e Abel, Caim e Abel, ali estava a manifestação carnal de Deus e a manifestação carnal do diabo. Então começou ali, irmãos. Não. Ninguém consegue ver o diabo visivelmente, ninguém consegue ver a Deus visivelmente. Deus e o diabo só se manifestam através de pessoas. E o diabo está se manifestando através dessas atrizes de novela, de cinema, usando seus corpos. Deus está se manifestando através de sua noiva. Deus também tem carne para andar hoje. Deus tem corpo nesta última era. Ele tem o seu, irmã. Ele tem o seu, irmão. Agora aquele que faz a vontade do Pai é que cumpre a palavra. A semente da serpente se proliferou como um vírus que se prolifera rapidamente. O diabo quer quantidade, quer volume, ele acha que ele vai ter muita coisa com volume de gente, mas Deus é o pequeno rebanho. Ele acha que é melhor do que nós, porque ele tem toda a religião de Alta Floresta na mão dele. Isso não vale nada. Só bastou um Noé. Aleluia. Bastou somente um Moisés para derrubar o Egito. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de uma mulher que esteja disposto a entregar a sua vida a Deus. E quando você decide ser batizado em nome dele, aí, porque nós já nascemos em pecado. A nossa carne é da ira, é da malignidade. Ela está inclinada para o mal, ela está embebecida pelo pecado. Então nós precisamos de uma mortificação desta carne, para recebermos uma vivificação do Espírito Santo. É o que Jesus disse para Nicodemos em João 3: aquele que não nascer
da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Agora, o primeiro nascimento da água, Pedro deu lá, é o batismo nas águas. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois você vai nascer do Espírito. Você vai receber o nascimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E isso vai mortificando aquela velha natureza, aquele velho eu. Aleluia. Ó, é o verso 44. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque ele contou a primeira mentira para Eva lá no Éden. E ele continua mentindo até hoje e enganando as pessoas. Mas o eleito não é enganado. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pastor Milton, pode encerrar aqui para nós, por favor. Semana que vem nós vamos entrar na mensagem Era de Éfeso, sobre isso, sobre esse tema. Deixar o profeta de Deus falar para nós. Aleluia. Eu anotei aqui, o pastor William não falou, mas eu anotei aqui. Assim como Deus está usando homens para alimentar os eleitos, Satanás está usando também homens para tentar enganar os escolhidos. Então é uma guerra. Deus está usando homens através do Espírito Santo para ensinar os eleitos, para sustentar como alimento de águia. E Satanás usando também homens para tentar enganar os eleitos. Mas Jesus disse em Mateus 24 e 24: somente os escolhidos não serão enganados. Amém? Então, creia nisto, você não será enganado. Nós estamos no livro de Éfeso. O livro de Éfeso é posicionamento. Sabemos em quem temos crido. Amém? Então, segura isto. Você não será enganada. Você não será enganado. Porque Jesus deixou isso escrito. Os escolhidos, Mateus 24 e 24, não serão enganados. Amém? Então vamos agradecer. Levante uma de suas mãos. Aleluia. Vamos lembrar dos nossos familiares nesta hora, né? Se tem alguém enganado em alguma gaiola religiosa, Deus pode libertar. Ele é o grande libertador, grandioso Senhor. Deus, humildemente, ó Pai, nós nos pomos diante do Senhor para pedir, ó Pai, a favor de cada eleito, de cada predestinado que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, para que nesta era em que estamos vivendo, pudéssemos reconhecer a Tua palavra, reconhecer a mensagem da hora,
reconhecer a mensagem do dia, reconhecer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Nós nesta hora nos colocamos contra qualquer tipo de enfermidade e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo sobre todo mal, que todo mal seja desfeito, toda enfermidade, todo laço das trevas, que seja destruído pelo poder de Deus, e que o teu povo tenha, aleluia, fé perfeita, aleluia, virtude perfeita, amor perfeito, conhecimento perfeito, revelação divina, para entender, Senhor, o momento e a hora em que estamos vivendo. Deus, abençoa os teus filhos, recompensa, ó Pai, abençoa, Deus, no trabalho cada um, Senhor, também de volta aos seus lares, que o Senhor livre do mal, livre dos acidentes, conduze na tua graça, Senhor, pois nós oramos pedindo uma boa semana, e que o Senhor abençoe o trabalho do teu povo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Abrace sua irmã, seu irmão e diga isto. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.